acho que o Senhor é que sabe, né? Porque hoje eu estou para pregar a palavra um tempinho aí, uns 20 minutos. E é uma alegria muito grande. E essa semana eu tenho assim estado na presença do Senhor e muitos sentimentos, né? Muita alegria pelo meu filho, né? E essa semana, durante a ministração aqui, eu vou estar falando sobre isso, né? Me veio muito ele de pequeno e todo o tempo, né? Algumas coisas eu vou citar aqui nessa noite. Mas, queridos, o que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite para pregar para aqueles que o Senhor trouxe. Foi você que trouxe o Senhor trouxe você nessa noite, porque Ele quer continuar falando. O que já aconteceu aqui foi muito grande, né? Isso é muito raro, queridos. Essa transferência, ela é rara, assim, da forma como ela foi conduzida, em paz e na bênção. Isso é uma bênção muito grande. E por isso nós estamos felizes. Nossa trajetória vitoriosa na terra depende das nossas atitudes, obedecendo ou não a palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo uma trajetória. Daqui a uns dias, ele vai fazer 38 anos. Nós estamos falando nessa noite a nossa trajetória vitoriosa nessa terra depende das nossas atitudes por essa estrada da vida. Obedecendo ou não a palavra de Deus é o título da pregação dessa noite. Pode lá colocar NVI, Jeremias 29, 11. Vamos começar com esse texto nessa noite. Um texto muito importante, né? Jeremias 29, 11. É tudo, irmãos. O que Deus pensa de mim e de você. Pensa Deus falando contigo assim nessa noite, cada um que está aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. O 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, a nossa trajetória. Obrigado. Essa palavra é uma palavra, como diz o meu filho, pontual. Deus tem planos, Natan. Deus tem planos, Mário. Deus tem planos, Camila. Deus tem planos. Não acabou ainda. Ele tem lindos planos para a sua vida, mas você precisa estar dentro da vontade dEle. Queridos, eu meditava essa semana. Os princípios bíblicos hoje estão totalmente quebrados. E o mundo está totalmente desgovernado e sem direção, pela quebra de princípios. Vocês viram nessa noite princípios aqui. De pai, de mãe, de pastor, de ovelha. Esses princípios não podem ser quebrados. O que é um princípio? Princípio, queridos, bem simples. É o início de tudo. Entendeu? Princípio. A palavra de Deus é cheia de princípios. Se um princípio é quebrado na minha vida, na minha família e na igreja, se o princípio é quebrado, está quebrado. Porque é o começo de tudo. Tudo fica prejudicado. Deus se revela ao cabeça da casa. O princípio da família está muito quebrado. Os homens não estão mais na sua função, as mulheres também não estão mais na sua função, os filhos não honram mais os pais.
E meu filho falou em vários dias sobre Abraão. E eu também tenho meditado no Abraão. Nós vamos meditar nessa noite. Gênesis 11, 32, vamos lá. Nós vamos começar meditando nessa noite sobre Terá, Abraão e Ló. Vamos ler alguns versículos aqui nessa noite. Gênesis 11, 32. Vamos lá. Vai lendo aí até eu pedir para você parar. Terá, pai de Abraão, viveu 205 anos e morreu em Harã. Então o Senhor disse a Abraão. Não é o 12. Continua no 11, 32, 33. Não tem? Então é antes. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui. Só um pouquinho. 11. Vamos ler a partir do 31. É 31, 32 e 33. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, seu neto, e filho da Harã, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Harã, estabeleceu-se aí. Só um pouquinho. O que está dizendo aqui? Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir aonde, irmãos? Canaã. Porém, ele parou em Harã. Estabeleceu-se ali. Vamos no 32 agora. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. 33. Até ali, né? Até o 32. Então, queridos, o que aconteceu com Terá? Terá saiu de Ur dos Caldeus. Nós estamos falando o que nessa noite? Nós estamos falando que a nossa trajetória vitoriosa na terra depende das nossas atitudes. Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, mas na metade do caminho ele parou e morreu. Agora vamos para Gênesis 12, do 1 ao 4. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, no meio dos teus parentes, e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. O que está falando aqui, queridos? Deus disse assim, o Abraão, tu deixa toda a tua tranquilidade, tudo de bom que você tem aqui, você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, tu não sabe nem onde é que é, né? Ele falou isso. Ora em segurança. 2. Farei de você um grande povo, e o abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porém, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O que nós estamos vendo aqui nessa noite? Depois nós vamos, como o horário passou rápido, eu vou resumir um pouco, mas vocês vão entender perfeitamente. Eu falei para vocês de Terá, que saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas parou na metade do caminho. Enfim. Nós estamos falando de Abraão, que o Senhor falou com ele, ele fez toda a jornada, 1860 quilômetros. 1860 de Ur dos Caldeus até Canaã, mais 860 mais ou menos de Harã, onde Deus chamou ele, até lá a pé. E ele foi. E eu tenho certeza absoluta que Sara, pelo estilo que nós mulheres temos, nessa caminhada, muitas vezes, no meio da prova, disse assim, é isso aí mesmo? Tu tem certeza que Deus falou e é isso mesmo? E Abraão, sim, querida, nós vamos continuar. Mas está difícil aqui, está difícil, o negócio está complicado. Não, mas nós vamos continuar, nós vamos caminhar mais uma milha. E Abraão fez toda a caminhada e chegou até lá. Ló, sobrinho dele, acompanhou ele. Chegou um certo momento, houve desentendimento entre os rebanhos.
Nós estamos falando de 3 vidas diferentes, que pode ser uma de nós aqui. E então, Ló se separou de Abrão. Os olhos de Ló, Abrão disse assim para ele: ô meu sobrinho Ló, faz o seguinte, escolhe a terra aí para você. Escolhe a terra, pode escolher. Se você escolher para cá, eu vou para cá. Qual é a diferença? Ele sabe qual foram os olhos de Ló? O Ló olhou assim para uma campina linda, um negócio lindo, maravilhoso, extraordinário, esplêndido. É aqui que eu vou ir. E ali era Sodoma, uma terra totalmente perdida. E Abraão ficou com um monte que tinha muita pedra, mas ali era a bênção. Ali o Senhor ordenou a bênção sobre a vida dele. Queridos, e eu agora gostaria que o Mateus colocasse lá o Salmo 128. Nós estamos falando aqui nessa noite, de princípio, que Deus tem um plano maravilhoso na nossa vida. Deus fala com o cabeça, Ele falou com Abraão, né? Agora vamos ver o que fala o Salmo 128. Vamos lá, todo o Salmo. Aqui está falando sobre o varão, né? Bem-aventurado o homem, tem a outra tradução, que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do teu trabalho, será bem-aventurado e próspero, e sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira à volta da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Deus tem planos bons, Deus tem planos maravilhosos, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós temos que parar para ouvir a voz dele. Abraão ouvia a voz dele, Noé ouvia a voz do Senhor, Davi era segundo o coração de Deus, porque ele conversava com Deus. E o grande segredo na nossa vida, nós já sabemos que Deus não nos trouxe essa terra por acaso. Ele tem planos lindos, mas nós temos que estar na vontade dele, mesmo que às vezes ela seja difícil. Abraão foi difícil. E aí, queridos, há tempo de espera para todas as coisas. Levou tempo para isso acontecer. E às vezes, queridos, a gente quer fazer acontecer. Queridos, e na nossa casa foi meio parecido com essa história do Abraão. Porque nós morávamos em Ajuricaba, meu esposo era dentista, não conhecia o senhor ainda, e ele era muito próspero. Ele tinha tudo, queridos, não faltava nada. Mas um dia ele conheceu Jesus, e o senhor começou a chamar ele, e ele disse: olha, eu lembro, acho que foi em março, né, meu querido, que tu disse para mim assim, um dia, eu grelei o olho para ele assim, ele disse assim: em março do ano que vem nós não vamos estar mais aqui. Digo, mas nós vamos para onde? Não sei para onde. É verdade que eu estou falando, é bem assim que aconteceu. Então a Juricaba, Deus começou a usar pessoas para evangelizar. O dentista Ademar ganhou uma Bíblia de presente, começou a ler, e Deus começou a falar com ele aos poucos. E estávamos com Abraão bem instalados. Depois de Ajuricaba, saímos de lá, com algumas coisinhas, né? E eu disse ao meu esposo, vamos para onde agora? E estávamos em Panambi, e a minha sogra, e ele deitado na cama, bem tranquilo, assim. Estou aqui na casa do meu pai, da minha mãe, como é bom isso aqui. A mãe dele chegou para ele e disse assim: agora você tem que ir, meu filho. Ir para onde? Carregamos todas as coisinhas, fomos para Harã. Harã, Júlio de Castilhos. Consultório lá fora, eu não vou falar os detalhes, porque é meio forte, sabe? O consultório cheio de poeira, ele de depressivo dentro do quarto, eu arrancando palanque, porque era um frio pior que aqui, para fazer fogo lá, para ele ficar feliz, né? Costurando roupinha para eles. O filho tinha naquela época 4 anos. 4 anos.
4 anos ele tinha. A idade do Davizinho, que vai completar agora esses dias. Daqui a uns dias. E aí, Deus usou uma pessoa para pregar mais um pouco para ele e se batizou em Júlio Castilho, em Harã. Se batizou, só que ele não ficou em Harã. A trajetória, nós estamos falando, esquecendo da vida de um homem, de uma mulher nessa terra. Ele não ficou. Eu já estava meio faceirinha lá, alegrezinha, as crianças estavam matriculadas. Quem sabe vai dar, quem sabe abre o consultório aqui. E eu paradinha da porta da sala para a cozinha, disse assim: minha querida, nós estamos indo. Para onde? Não sei. Viemos para Concórdia, Santa Catarina. Ali em Concórdia, Santa Catarina, nós ficamos, nesse tempo ficamos 1 ano lá. Vamos dizer que tinha 2 aranhas, tinha uma aranha e mais uma outra. E ali eu tinha as 2 meninas, mais ele com 4 anos. E chegamos ali e ele fez o concurso em Blumenau, a nossa Canaã, e passou. Mas teve toda uma trajetória. Sempre tem a trajetória. Mas só que nós temos que estar atentos para o inimigo não nos tirar da rota, não levar para cá, não levar para lá. Nós temos que ouvir a voz dele, né? E eu, bem quietinha, seguindo aquilo que Deus estava falando para ele. 100%, irmãos, eu falo para vocês. Eu vejo, me perdoem as mulheres, que eu também sou uma. Eu vejo muitas mulheres tirando os esposos da rota. Muitas. Eu acho que é assim, que é assado. Então, qual é o nosso papel? Nós somos auxiliadoras, estamos do lado dele, né? Falamos, damos nossas sugestões, mas principalmente orar. Aí ele se batizou, né? E fomos para Concórdia. Em Concórdia estava tudo muito bem. Lá eu fiquei sozinha com 3 filhos. E estava grávida da Carolzinha, lá, com a barriga grande, e ele tinha 4 anos. E o pai dele disse assim para ele: meu filho, você vai cuidar da tua mãe agora, meu filho. 4 anos. Você vai cuidar da tua mãe. O pai vai lá para trabalhar Blumenau para nós. Logo depois eu venho buscar toda a família. Ele foi antes. Ficou no hotel. Aí ele vinha, acho que de mês em mês, né? As crianças choravam na rodoviária, lá quando eu vinha embora. E era um tempo difícil, queridos. E eu lembrei essa semana, meu filho, disso. E ele, eu gosto de tomar chimarrão. Então, eu tomava chimarrão doce com ele. E ele fazia assim, quando eu saía, ele dizia: mãe, me dá a mão. Ele pegava a minha mão assim, ó. E ele andava comigo lá em Concórdia de mão, assim, ó. Lembrei essa semana, eu já tinha esquecido. E ele fazia assim para mim. Como quem diz: eu tenho que cuidar da minha mãe. Aos 4 anos. Olha só que coisa tremenda. Como que tu não vai lembrar disso, irmãos? De algo tão importante. Sendo que eu me converti com uma Bíblia que eu apresentei ontem, o Seminário de Teologia gravado, que vai lá para Moçambique, que foi o primeiro programa que eu gravei. A Bíblia ele me deu quando eu estava grávida dele. Então a gravidez dele, além dele ser consagrado a Deus, eu li a Bíblia naquela minha gravidez. Então, queridos, são tudo princípios que como que a gente não vai lembrar, né, de um dia que nem hoje, né? Então, chegando em Blumenau, eu me batizei nas águas ali nos irmãos menonitas. Meu filho, as meninas iam para a escola e ele ia comigo nos irmãos menonitas na tarde feminina. Quem ministrava a tarde feminina? A pastora Carmen Kuzma, mãe do pastor Haroldo, com aquela grande igreja lá. Ela foi minha discipuladora. Quem era meu companheiro de ir lá nos menonitas? Meu filho Tiago. Aí eu ia lá para receber a ministração. Ensinamentos, queridos. Ensinamentos do decorrer dos anos. E ele ia jogar bola lá com os amigos dele. Depois tinha o café, né, meu filho? Tu gostava também do café, né? Aí depois...
Depois da ministração, o que será que vai ter hoje, né? Ali eu aprendi os cafés, os chás, todas as coisas eu aprendi lá. Com aquela mulher de Deus forte. Quem conhece ela? Conhece? Pois é. Com ela, né? Então, esse menino Tiago foi crescendo, vendo os seus buscando a Deus. Nas sextas-feiras a gente se reunia toda sexta-feira, depois que a gente veio de lá, de Concórdia. Toda sexta-feira de noite era ver filme bíblico, VHS e pizza. Por isso que nós estamos meio cheinhos até hoje. E o meu filho faz isso também, né? Na sua casa, né? Então, queridos, é tudo uma trajetória. Deus presenteou, a palavra do Senhor diz que quando Ele ama alguém, Ele dá uma esposa, viu? Você, varão aí que tem uma esposa abençoada, maravilhosa, é porque Ele te ama, porque está na palavra. Estava lá escrito no quarto, né, meu filho? Esse texto, como é que era o texto? Isso, quem encontra uma esposa, recebe o favor de Deus. E ele lá no quarto, eu lembrei de tudo isso essa semana. Aos 8 anos ele passou reto projetor, dedilhava no violão. Aos 12 anos ele tocou contrabaixo no CI do centro, com a casa lotada, e eu com o coração na mão, assim, ó. Eu quase desmaiei, eu estava ali sentado na frente da Bíblia e da Nice, lembra? Não sei se era esse dia. E estava sentado, e ali, quando eu vi, ele não me falou nada, quando eu vi ele lá em cima, daquele tamanho, 12 anos, tocando contrabaixo pela primeira vez, eu digo, nossa, o que vai dar isso hoje? Vai desafinar tudo. Não desafinou nem uma nota. Desafinou nada, irmãos. Onde é a 1001, né? Depois ele teve o seu aluno, primeiro aluno no Baden-Furt, como ele falava Baden-Furt. Lá ali no Baden-Furt, no aluno, quantos anos tu tinha? Acho 14, né? 13. E o teu aluno tinha quantos anos? 40. Trajetória. Trajetória é o que nós estamos falando aqui nessa noite, queridos. Vocês jovens aí, a trajetória é ouvir, né? É ficar nos princípios bíblicos da palavra de Deus. E depois, primeiro saláriozinho dele, princípio, dízimo na igreja. Primeiro salário. Nunca mais parou de dizimar até hoje, né? Então ele foi crescendo na graça, no poder de Deus, serviu o quartel, né? E a vida toda, irmãos, o trabalho dele era tocar teclado para o pai pregar. Desde que ele toca teclado, ali atrás, aqui, a vida toda dele. Correndo para arrumar o som, para o microfone. Então, tudo tem uma história, tudo tem uma caminhada, queridos. E hoje nós estamos aqui, né, comemorando isso. O pastor já falou nessa noite sobre honrar, né? Já citou a palavra, então não vou ler aqui. Então, queridos, Deus usa pais, professores, pastores, Deus usa, e esses princípios são os mais quebrados na terra. Esses dias eu não sei se eu mostrei para quem, lá em casa, um cachorro. Eu gosto muito de ver coisinha de cachorro, assim, de bicho, né? Eu vi um cachorrão desse tamanho assim e um fósforozinho desse tamanho, um pequeno, tá? E aquele pequenininho, eu pensei, digo, até aí está o princípio quebrado. Porque a gente vê, né? Eu não sei, que pode ser que alguém viu. Aquele pequenininho começou a comer a comida do pai dele, e quando o pai dele queria pegar a comida, ele avançou no pai dele, tum! Desse tamanho, o pai dele desse tamanho. Assim são os filhos hoje. Honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, tenhas longevidade de dias sobre a terra. Princípios quebrados, né? Nós ensinamos muito para eles esses princípios, né? Espiritualmente falando, Moisés fez Josué, né, pastor Ademar? Elias fez Eliseu. Paulo tinha Timóteo. O Timóteo, professor, Timóteo é você, né? O Timóteo tinha o Paulo, a mãe dele, Eunice, e a avó Lloyd. Olha só.
Olha a nossa responsabilidade, queridos. Eu penso nos meus netinhos. Eu estou indo agora semana que vem lá em Natal. Eu estou levando só coisa bíblica, né? E ela está me assistindo, eu acho. Ela disse que quando a vovó chegar aqui eu vou dar Names, como é que é o nome disso? Como é que é o nome daquele chocolatezinho que as crianças gostam? M&M's. Eu vovó te dar M&M's, chocolate, isso e aquilo, e tu vai dormir na minha cama. Então, queridos, nós precisamos cuidar da nossa família. Encerrando, queridos, a nossa família, nós temos que estar bem, nós temos que ter alegria para voltar para casa. A nossa família é lugar de pedir perdão, de perdoar, sempre, 70 vezes 7 por dia, sempre. E a igreja, queridos, é a mesma coisa. A igreja é a mesma coisa que a família. Dão-se uns tapinhas de vez em quando, um no outro, né? É a família, tem que perdoar, pedir perdão, né? Então, queridos, eu esqueci de falar para a Michele, eu senti no coração, o pastor Tiago, de louvar um hino alegre nessa noite, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Eu não sei se dá para fazer isso, estou fazendo igual o bispo, né? Queridos, e vamos abrir a última palavra, Mateus 24, e já vamos encerrar, que eu gosto de cumprir o horário, né? Mateus capítulo 24, quero ver a passagem aqui. Não. Só um pouquinho. O irmão Cid gosta muito dessa palavra aqui, irmão Cid. Mateus 24. Não é. Mateus 7, 24. Vamos ler esse texto e depois nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. E depois nós vamos ter um pequeno coquetel, né? Todos já jantaram, mas nós vamos comer uma coisinha ali, nos confraternizar, né? Nessa noite. Olha só, eu finalizo com essa palavra aqui. Eu começo com a palavra que o Senhor tem coisas boas para a nossa vida, mas essa palavra aqui é a nossa parte. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode continuar. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçado em Jesus, na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda. Essa é a minha e a sua parte. Não pense você que está aqui nessa noite, que essa trajetória aqui foi só flores. Teve lutas sangrentas. Mas estamos aqui, de pé, né? Continuando a fazer a obra do Senhor, até o arrebatamento, até a volta do Senhor. Querido, se coloque de pé, vamos orar nessa noite, e que o Espírito Santo possa, no nome de Jesus, que nós possamos ouvir o Espírito Santo, que possa nos direcionar. Senhor, obrigado por essa noite memorável, Senhor. Senhor, esta noite aqui, o que aconteceu aqui, teve toda uma trajetória de um nascimento, de uma consagração, de ensinos, de honra, de princípios, para que isso acontecesse aqui nessa noite, em paz, tranquilo, por causa das ovelhinhas, são as tuas ovelhinhas, são muito preciosas para ti, Jesus. Eu te louvo e te agradeço por isso. E é noite de festa, Senhor. É noite de nós nos alegrarmos na presença do Senhor, porque quando acaba um ciclo para um, começa o ciclo para outro, é a vida, Senhor. Mas agora, Senhor, eu quero te colocar cada vida que o Senhor trouxe essa noite, pela mão, Senhor.
No nome de Jesus, eu quero colocar os varões, Pai, os cabeças dos seus lares, Pai. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 28, que se este homem buscar a Deus verdadeiramente, estiver na presença de Deus, tudo para baixo é bom, Senhor. A mulher, os seus filhos, se essa mulher é uma mulher submissa, tudo é bom. Se aqueles filhos honram o seu pai e sua mãe, se eles verem o seu pai e sua mãe lendo a palavra, orando, sendo exemplos, se humilhando quando estão errados. Senhor, eu coloco cada família aqui nessa noite. A família nossa, Senhor, a família de Natal, Senhor, e a família de cada um que veio aqui nesta noite, que foi o Senhor que trouxe, que o Espírito Santo possa direcionar, e que nós possamos fazer a diferença nesses últimos dias da terra, até a tua volta, Senhor. Esta é minha oração nesta noite, em nome de Jesus.